Vocês hão de ver, dizia ele, quem é esse tipo. Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do rio. A sua opinião em nada se baseava, ou antes baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que ele gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer, não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro de resto, e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais, um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais de uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente da casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica dos Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervia e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que, por aí, o mestre-escola intervia com mansuetude evangélica. Não diga seguro, senhor Bernardes, em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava agora para combater aquele rival, que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia suas contas, como era generoso. Pai da pobreza, e o farmacêutico vira numa revista de específicos seu nome citado como químico de valor. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica dentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse. E certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo-o, Bastos saiu de trás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase em uma exclamação que disse: Doutor, seja muito bem-vindo. O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: Desejava falar-lhe em particular, senhor Bastos. O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem cujo nome corria o mundo e de quem os jornais falavam com grande acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez. Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa sob o olhar espantado do aprendiz, que por um momento deixou a mão descansar no grau.
onde macerava uma tisana qualquer. Por fim, achou aos fundos, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos, ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio. Sei perfeitamente, doutor. Mesmo tenho sido informado aqui, mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos. Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta extraordinária. Envergonhado com o seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta, mas não me convém por ora comunicar ao mundo sábio. O senhor compreende? Sim, compreendo perfeitamente. Por isso precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma, para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos. E Bastos respondeu, certamente, não há dúvida. Imagine o senhor que se trata de fazer ouro. Como? O que? Fez Basto arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza o senhor Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas quem deve assistir à experiência, não acha? Com certeza, é preciso que os seus direitos fiquem resguardados, porquanto uma delas interrompeu o sábio. É o senhor. As outras 2 o senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, passando em revistas os seus conhecimentos e, ao fim de uns 3 minutos, perguntou. O coronel Bentes lhe serve? Conhece? Não, o senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. Bom, posso garantir-lhe que é homem sério, rico e muito discreto. É religioso? Pergunta o senhor Flamel. Faço-lhe esta pergunta, acrescentou logo, porque temos que lidar com ossos de defunto e só estes servem. Qual é quase ateu. Bom, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e desta vez demorou-se um pouco mais na consulta à sua memória. E por fim falou. Será o tenente Carvalhais,